Você já sentiu que está vivendo no piloto automático? Você acorda, checa o celular, trabalha, volta para casa, usa o Instagram ou o TikTok até dormir e quando deita, olha para o teto e pensa: é só isso? Esse vazio que você sente não é depressão, não é fracasso, é lucidez, porque você finalmente percebeu algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira fugindo. Você está vivo, mas não está vivendo. E isso vai continuar te incomodando profundamente. Você precisa acabar com isso de uma vez, e isso acontecerá hoje. Nos próximos minutos, vou te mostrar por que esse sentimento de estar perdido pode ser a melhor coisa que já aconteceu com você. E como um dos pensadores mais brutais da história, Maquiavel, descobriu o caminho de volta quando tudo parecia perdido. Se você chegou até aqui, não é acidente. Comenta agora: eu estou acordando. Porque é exatamente isso que está acontecendo. Você tem mais acesso à informação do que qualquer imperador da história, mais entretenimento que qualquer rei, mais conexões que qualquer filósofo jamais teve. Então por que você se sente mais vazio do que nunca? Maquiavel descobriu isso da forma mais dolorosa possível, e vou te contar daqui a pouco. Mas primeiro você precisa entender que esse vazio que você sente é o conflito brutal entre a sua sede desesperada por sentido e o silêncio ensurdecedor do mundo. Você grita: por que eu existo? E o mundo não responde, só ecoa. A maioria das pessoas lida com isso de 3 formas. Forma 1. A distração infinita. Netflix, redes sociais, pornografia, álcool, qualquer coisa para não sentir o vazio. Eles transformam a vida numa corrida desesperada, para nunca ficarem sozinhos com os próprios pensamentos. Forma 2. A ilusão de controle. Eles enchem a agenda, trabalham 14 horas, perseguem metas que não querem. Porque se estão ocupados, não precisam perguntar se estão vivendo a vida certa. Forma 3. A resignação silenciosa. É assim mesmo, todo mundo se sente assim. Trabalho, aposentadoria, morte, esse é o jogo. Eles matam a própria alma antes que o corpo morra. E você? Qual dessas máscaras você está usando? Porque nenhuma delas funciona. E você sabe disso. Por isso está aqui. Ano 1513. Nicolau Maquiavel está destruído. Ele era conselheiro de Florença, homem de poder, influência, propósito. Até que tudo desaba. Ele é preso, torturado, exilado, perde tudo. Cargo, dinheiro, reputação. A maioria das pessoas nessa situação faria o quê? Desistiria, viraria vítima, morreria amargo. Maquiavel fez diferente. Ele foi para uma fazenda no meio do nada. E toda noite, ele tinha um ritual. Tirava as roupas sujas do dia, vestia suas melhores roupas e entrava no seu escritório. Lá, ele conversava com os grandes pensadores da história através dos livros. Ele escrevia, ele pensava. Foi nesse exílio forçado, nesse vazio absoluto, que ele escreveu O Príncipe, uma das obras mais influentes da história. Maquiavel descobriu algo que a maioria das pessoas nunca aprende. Perder tudo é a única forma de descobrir quem você realmente é. Quando você perde as distrações, quando você perde o status, quando você perde a ilusão de controle, você finalmente se encontra com a única coisa que sobrou, você mesmo. E é aterrorizante, mas é libertador, porque agora você não precisa mais fingir, não precisa mais performar, não precisa mais viver a vida que os outros esperavam de você. Você pode finalmente perguntar: quem eu quero ser e o que eu realmente quero construir? Mas aqui está o problema. Mesmo quando você encontra clareza, o mundo continua caótico. Você ainda vai acordar e perceber que precisa trabalhar, pagar contas, lidar com gente idiota, enfrentar dias cinzentos. Então o que você faz? Como você vive numa realidade que não faz sentido? Maquiavel tinha a resposta mais radical que você vai ouvir. Aceite que a vida não tem piedade, mas você ainda pode criar seu próprio sentido. Ele escreveu: os homens esquecem mais facilmente a morte do pai do que a perda de seu patrimônio. Parece cínico? É, mas é verdade. E Maquiavel não tinha medo de verdades brutais. Ele percebeu algo que poucos têm coragem de admitir. O mundo não se importa com você. Não existe justiça cósmica. Não existe recompensa garantida por ser bom. Não existe script pronto. Mas sabe o que isso significa? Liberdade absoluta.
Se não existe um sentido pré-determinado, você pode criar o seu. Se não existe um caminho certo, você pode traçar o seu. Se não existe garantia de vitória, você pode lutar do jeito que quiser. Maquiavel entendeu que sentir-se perdido não é o problema. O problema é esperar que alguém venha te dar direção. Ele escreveu no exílio: onde há grande poder de fazer, há também grande poder de sofrer. Ou seja, se você tem capacidade de sentir esse vazio profundo, você tem capacidade de criar algo profundo para preenchê-lo. Não com distração, mas com propósito verdadeiro, com ação deliberada, com construção consciente. Então aqui está o que você vai fazer. Não é teoria, é ação. Passo 1. Pare de fugir do vazio. Uma vez por semana, você vai desligar tudo. Celular no modo avião. Zero distração. E você vai sentar sozinho por 20 minutos e só sentir. Vai ser desconfortável? Sim. Você vai querer pegar o celular? Sim. Pensamentos estranhos vão aparecer? Com certeza. Ótimo. Deixa aparecer, porque você não está fugindo mais. Maquiavel escrevia: quem não sabe sofrer, não sabe reinar. Ele sabia que enfrentar o desconforto interno é a única forma de governar a si mesmo. Passo 2. Reconstrua sua vida com intenção. Olha para o seu dia. Quantas horas você gasta fazendo coisas que não escolheu? Coisas que te foram impostas? Coisas que você faz no automático? Agora pergunta: se eu tivesse 6 meses de vida, eu continuaria fazendo isso? Se a resposta for não, corta, sem dó. Porque todo sim para algo que não importa é um não para algo que importa. Maquiavel dizia: os homens devem ser acariciados ou destruídos. Ele falava de inimigos, mas funciona para hábitos também. Ou você abraça algo totalmente, ou você elimina. Não existe meio termo. Passo 3. Construa algo real no caos. Maquiavel não esperou o mundo fazer sentido para agir. Ele agiu enquanto o mundo era caótico. E foi exatamente no caos que ele criou sua obra-prima. Ele entendia: é melhor ser ousado do que cauteloso, porque a fortuna é mulher. E para dominá-la, é preciso contrariá-la e enfrentá-la. Tradução: você não vai encontrar sentido esperando. Você vai encontrar sentido construindo, escrevendo, criando, treinando, amando, arriscando. Não quando as condições forem perfeitas, mas agora, no meio do caos, com medo, com dúvida, mas com ação. Agora eu preciso te dizer algo duro. Ninguém vai salvar você. Nenhum vídeo, nenhum curso, nenhum relacionamento, nenhum emprego, nenhuma conquista externa. Porque o vazio que você sente não é falta de algo fora, é excesso de mentira dentro. Você passou anos construindo uma vida que parece boa no papel, mas que te sufoca na prática, e agora está pagando o preço. Mas aqui está a boa notícia. Sentir-se perdido é o primeiro passo para se encontrar. Maquiavel só escreveu sua obra-prima depois de perder tudo. Ele só entendeu o poder real depois de perder o poder político. Ele só encontrou liberdade depois de perder tudo que achava que o definia. Você acha que estar perdido é o fim? Não, é o início, porque agora você não tem mais nada a perder. E quando você não tem nada a perder, você pode finalmente construir algo real. Você tem 2 escolhas agora. Escolha 1. Fecha esse vídeo. Sente aquele gostinho de inspiração por 10 minutos e volta para o automático. Distração, fuga, mais do mesmo. Escolha: você levanta agora, pega papel e caneta e escreve no topo: o que eu realmente quero? E você responde com honestidade brutal, sem filtro, sem medo, sem performar para ninguém. E então você age. Não amanhã, não segunda, agora. Porque Maquiavel estava certo. A sorte favorece os audaciosos, mas não a audácia burra. A audácia de olhar para o abismo e dizer: eu não vou mais fingir. Maquiavel também disse: os homens devem tentar ser príncipes ou nada. Não meio termo, não mediocridade confortável. Ou você vive intensamente, ou você não vive de verdade. Se você chegou até aqui, vai nos comentários agora e escreve: eu acordo hoje. Não porque você precisa provar algo para mim, mas porque você precisa provar para si mesmo que essa decisão é real. E se quiser continuar, tem 2 vídeos esperando por você. Um sobre como Maquiavel se reconstruiu do zero. Outro sobre como transformar dor em poder. Se inscreve no canal, porque toda semana tem conteúdo que te acorda, não te embala. A vida continua caótica. O mundo continua sem sentido pronto. Mas agora, você não espera mais que alguém te dê direção. Você cria sua própria direção, com ousadia, com ação, com verdade brutal.
E quando você olhar para trás e ver tudo que construiu do nada, você vai entender o que Maquiavel descobriu no exílio. Perder tudo foi o presente mais brutal que a vida podia te dar. Porque só quando você perde tudo, você descobre quem realmente é. Agora vai. E constrói algo real.